Olá a todas e todos. Hoje teremos a nossa terceira aula da disciplina Educação em Direitos Humanos e para essa aula eu convidei para uma entrevista o professor Solon Viola e essa entrevista encerra também a participação do professor na nossa disciplina. Professor. Olá, podemos começar. Bom, eu trouxe aqui questões relacionadas à representação social dos direitos humanos na sociedade brasileira. Minha primeira questão, professor, partindo da ideia, né, de que os indivíduos, ao se depararem com algo novo ou com a realidade, eles lançam mão de interpretações coletivas para tentar explicar essa realidade. Partindo dessa ideia, como é que o senhor vê a representação social dos direitos humanos na sociedade brasileira? Ana, os direitos humanos são muito recentes na sociedade brasileira. Não se enraizaram ainda na sociedade brasileira. E quando surgiram acompanhados de um contraponto, que é um contraponto construído através de uma grande mídia de ampla penetração na sociedade brasileira, especialmente a mídia eletrônica. Por que aconteceu isso? Porque os direitos humanos surgiram na luta da sociedade brasileira pela democracia, pela liberdade contra a ditadura. E a grande mídia eletrônica imediatamente reagiu seguindo os cânones dos governos militares da época, e que significaria considerar tudo que era direito humano defesa de bandido, defesa de subversivo, defesa de terrorista. Então, ao mesmo tempo que os militantes de direitos humanos ofereciam uma cultura de liberdade, de luta pela vida, a grande mídia buscou preconceitos históricos da sociedade brasileira. Buscou refazer uma cultura tradicional de desrespeito do outro, do não reconhecimento do outro. Então, a grande mídia trabalhou com uma herança da escravidão, uma herança do desprezo do pobre, uma herança do desprezo daquele que não tem privilégios. E aí você inclui nesse rol a condição das mulheres até hoje, e da violência sobre as mulheres. A condição do desprezo por todos aqueles que de alguma maneira têm a sua vida ligada ao mundo do trabalho, que na história do Brasil remonta à dimensão da escravidão. Uma dimensão de preconceito contra todos os primeiros habitantes da Terra, que foram dizimados aos milhares e que de alguma maneira continuam sendo dizimados até hoje. Então, quando o direito humano surge para a sociedade brasileira, ele surge como um desejo de liberdade, um desejo de igualdade, e se depara com uma herança histórica de um pensamento fortemente enraizado na cultura dominante e fortalecido pela grande mídia de ampla penetração cotidiana na sociedade brasileira. E é isso que nos traz essa imagem dos direitos humanos. Penso que é assim que posso responder a tua primeira questão. Professor, o senhor nos fala de uma visão restrita e até, de certa forma, preconceituosa em relação aos direitos humanos. Quando a gente pensa que uma representação social, esse coletivo, essa imaginação coletiva, ela tem por função, né, não só fazer as pessoas compreenderem ou nomearem fatos da realidade, mas ela também orienta a conduta das pessoas, como é que a gente pode imaginar que essa concepção restrita e até preconceituosa em relação aos direitos humanos pode interferir nas atitudes das pessoas e qual o peso que isso tem na consolidação de uma cultura de direitos humanos na nossa sociedade? Aí você tem um aliado, que é o tempo. O que é o tempo como aliado? É a forma pela qual o tempo te possibilita alterar o conceito. Por exemplo, o caminho que a sociedade brasileira percorreu ao longo da década de 80, durante os anos 90 e agora no início desse século, de se reencontrar consigo mesma,
de refazer sua história, de refazer o seu passado. É o encontro que a sociedade brasileira faz com as suas conquistas. Ao perceber que conquistar a anistia, ter encaminhado toda a campanha das diretas já, ter constituído uma Assembleia Nacional produtora de uma Constituinte Cidadã, esse caminho dá à sociedade brasileira a clareza de seus direitos civis e políticos. Ter encaminhado a luta pela terra, a luta pela moradia, a luta pelo alimento, o fato de que os brasileiros se alimentam melhor, o fato de que os brasileiros começam a morar com mais dignidade, começa a dar aos brasileiros uma nova representação dos direitos humanos. Uma condição de assumirem que são seres humanos e que precisam ser respeitados e tratados dentro da condição equânime que é própria da humanidade. Acho que a educação tem um papel muito significativo nesse caminho. Um projeto pedagógico no qual os educandos sejam tratados como seres humanos, desde a mais tenra idade e desde do setor social mais simples, mas que se saibam ali, jovens, crianças, adultos que não estudaram no seu tempo, no tempo que deveriam ter estudado, que se saibam sujeitos de direitos, que se saibam sujeitos da condição de dignidade que a humanidade precisa de ter. Isso, logicamente, deve levar a uma sala de aula com outra característica. Uma sala de aula na qual os saberes dos educandos tenha tanto valor quanto os saberes dos professores. Os saberes que vêm do cotidiano se expresse tão livremente quanto o saber formal da escola. E eu acredito que isso vale muito para a universidade também. A universidade também precisa ser esse espaço do diálogo de saberes entre o aprendiz e o ensinante. Por isso digo que modificar a cultura de direitos humanos, ressignificar direitos humanos, é uma exigência do tempo e é uma exigência de a construção de uma nova ordem democrática. Bom, pela fala do senhor, a escola parece ocupar um papel central, né? Quando a gente pensa que essa representação social dos direitos humanos, elas vão sofrendo, ela é histórica, ela vai sofrendo mudanças a partir das conquistas, né, da reivindicação e das conquistas por direitos e principalmente da vivência desses direitos, né? Como é que o senhor vê o papel da escola na construção de uma cidadania ativa e na formação desse sujeito de direitos, que tem que ser um sujeito de direitos que seja capaz de exercer uma cidadania ativa, né? Que ele perceba o seu papel como sujeito nesse processo de construção dos direitos. Como é que a escola pode contribuir na formação desse sujeito ativo? Bem, Ana, eu gostaria de fazer uma distinção entre a questão dos direitos humanos e de uma cultura de direitos humanos e a questão da cidadania, especialmente da cidadania que você chama a cidadania ativa, né? Vamos começar pela dimensão da cidadania, então. Nós lidamos também muito recentemente com a dimensão da cidadania no Brasil. A cidadania no Brasil sempre foi restrita a um percentual muito pequeno de brasileiros, homens normalmente, proprietários de terra, grandes proprietários em geral, mesmo urbanos, as elites brasileiras. Essas são as elites cidadãs durante quase todo o tempo da República. Nós temos um tempo muito pequeno de ensaio democrático entre 1930 e 37, depois de 45 a 64. O que significa a nossa experiência de democracia mais longa é essa experiência que começa com o fim da ditadura e eu espero nunca mais deixe de existir, né? Então é uma experiência muito pequena para sabermos de cidadania. E mesmo nas nossas experiências de cidadania, ela está muito restrita à dimensão da representação. Nós entregamos a nossa capacidade democrática de decisão a nossos representantes.
E isso caracteriza a cidadania representativa. Agora você chama a cidadania ativa. O que é isso? Isso é uma cidadania que remonta a outras experiências humanas e que o Brasil viveu e tem vivido esporadicamente num canto ou no outro do país. Há uma experiência belíssima vivida ao longo do final dos anos 80 e início dos anos 90 em experiência de orçamentos participativos, que várias cidades brasileiras fizeram, se tornaram inclusive motivo de pesquisa internacional, né, em que a sociedade brasileira se reunia em diferentes bairros da cidade e definia parcelas do orçamento público, obras prioritárias que a sociedade decidia. Foi uma experiência belíssima. Temos uma experiência mais restrita que precisávamos ampliar sobre a questão dos plebiscitos, que a nossa própria Constituição garante. Os grandes temas nacionais, segundo a nossa Constituição, precisam ser definidos por plebiscito. Mas repara, mesmo a cidadania ativa, na qual cada brasileiro diz do seu interesse, diz do seu pressuposto e do seu projeto de sociedade e do seu projeto de mundo, mesmo essa cidadania, ela não é o direito humano como um todo, ela é um pedaço do direito humano. O direito humano é o outro componente, que está presente na cidadania e na cidadania ativa especialmente, mas que tem uma dimensão que vai além da nação. A cidadania, ela, de qualquer lugar que você fale, é uma cidadania na dimensão da nação. Resguardada, disciplinada, organizada pela legislação da nação. O direito humano é uma declaração, é um desejo, né? É um desejo que a humanidade vai construindo em alguns momentos para além da dimensão da nação. Os direitos humanos não estão presos a fronteiras. A questão do ambiente, por exemplo, né? A questão do ambiente é uma questão que não se limita à divisa entre São Paulo e Paraná e a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, o Brasil e a Argentina, ou entre os Estados Unidos e o México. Porque, repara, os Estados Unidos podem construir um muro, né? Uma geração dos anos 80 derrubou muros. A geração de 2000 nos Estados Unidos fez um muro entre os Estados Unidos e o México. Em Israel fizeram um muro entre Israel e a Palestina. Então aquela geração que derrubou muros agora vê os muros sendo reerguidos. E ali você separa a cidadania. Os direitos humanos precisam passar por cima dos muros, né? Tem um muro feito, nós fizemos uma ponte. O direito humano tem que fazer essa ponte. Porque o ser humano mexicano é o ser humano norte-americano, é o ser humano antes de ser mexicano e antes de ser norte-americano. É um ser humano antes de ser argentino, uruguaio, chileno, brasileiro, né? Então, cada ser humano tem a condição humana como condição primeira. E a condição de cidadania como a de condição de um ser humano num determinado país, numa determinada configuração geopolítica, né? Então essas são as diferenças que eu percebo entre direitos humanos e cidadania. As diferenças não excluem uma da outra, complementam um e outro. Vamos à escola. Como a escola pode lidar com isso? Eu acho que o primeiro movimento, Ana, é que a escola precisa entender que o seu aluninho, o seu aluno da universidade é um ser humano, e é um ser que tem direitos, e é um ser que tem saberes, que dá nome, que rebatiza, que reconfigura a condição do saber humano. Esse é o primeiro traço. É preciso que a escola saiba que existem conteúdos específicos de direitos humanos, que cada aluno precisa saber desses direitos. A escola precisa descobrir que o ser humano é o ser da palavra, do pensamento. E, portanto, a sala de aula tem que ser o lugar da palavra e do pensamento. Uma vez feito isso, construímos. E se pudermos, Ana, construirmos a dimensão do saber humano
com a dimensão do lugar em que vivem os alunos, o que significa, mesmo no tempo da mundialização, entendermos que as pessoas aprendem a conhecer o mundo no seu lugar. É do seu lugar, do lugar dos alunos, do lugar dos professores, que se constitui o universal do saber humano junto aos alunos, junto aos professores. Logicamente, isso tem alguns significados também. Os alunos precisam conseguir construir uma forma de se organizarem, os professores também. E diálogo entre professores e alunos podem produzir esses espaços de democratização da escola. E aí eu vou ressignificar os direitos humanos para os pais, para a coletividade. Eu desejo. É assim tão simples? Eu diria que não. E por que não? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade historicamente feita de privilégios. E aqueles que têm privilégios têm muita dificuldade em ter que considerar o outro igual. Às vezes tem dificuldade, inclusive, de considerar o outro um ser humano também. O senhor aponta aqui para a gente a importância do conhecimento, né? Eu preciso saber que existe aquele direito e que eu tenho aquele direito. Ao mesmo tempo, o senhor indica o quanto é importante esse ambiente de convivência onde esses direitos sejam vivenciados. Então, com isso, a gente pode dizer que não basta conhecer os direitos? Não basta conhecer os direitos, basta conhecer os direitos. Vamos brincar nesses dois movimentos. Basta conhecer os direitos, mas não basta conhecer os direitos. Por que basta conhecer os direitos? Porque nós não conhecemos. Então nós precisamos saber, conhecer os direitos. Nesse ponto basta. Se chegarmos a esse ponto, fizemos um avanço gigantesco, um avanço para talvez mais de uma geração. Se você se sabe um ser humano digno da condição humana, você não passa fome, ou não admite que o outro passa fome. Se você se sabe um ser humano com a condição da dignidade que a vida de um ser humano exige, você vai morar em lugares dignos. Lugares que tenham conforto, luz quando precisa, água quando precisa, alimento, roupa adequada ao clima. E aí você conhece por viver. Então basta. Mas não basta. Por que não basta? Porque é preciso que, conhecendo, eu me movimente em direção a executar o que eu conheço, a tornar o que eu conheço concreto, a tornar o que eu conheço efetivo. E isso é diálogo, isso é embate, isso é processo democrático. A democracia pressupõe o conflito, é o campo do conflito. E às vezes, Ana, quando não conheço o meu direito, eu não quero me comprometer com a democracia. Eu deixo que o outro decida por mim. Se eu conheço e basta, ótimo. Mas se eu conheço e não basta, ainda melhor. Porque aí eu vou me movimentar em direção àquilo que é o meu direito. Aí eu vou construir os embates que vão construir a cultura de democratização da sociedade. E qual o papel da escola nesse processo do conhecer, do querer e do realizar os direitos? São dois. O primeiro processo é o conhecimento. O segundo processo, o conhecimento, uma vez estabelecido como uma condição da cultura humana, é um conhecimento que precisa ser exercitado, precisa ser vivenciado. Na escola, há uma especificidade, que é lidar com o saber humano. O saber humano que normalmente na escola tem desconhecido os saberes que vêm dos alunos. E tem lidado muito com o saber formal, às vezes inclusive envelhecido no tempo.
Eu fico pensando, na medida que estamos no ambiente universitário, quanto tempo demora o conhecimento produzido na universidade para chegar na escola? Demora uma condição infinita de tempo. Então, a escola tem um conhecimento que é específico dela, escola. E é esse conhecimento específico que precisa ser permanentemente atualizado e vivenciado dialogicamente entre os aprendizes e os ensinantes, entre os educandos e os professores desses educandos. Se a escola tiver a condição de se aproximar do seu lugar, da sua coletividade e de agir junto a ela, a escola presta um serviço significativo, não só para os estudantes e para os professores, mas para a coletividade toda, ressignificando, para além da própria escola, os direitos humanos. Eu posso dizer, então, que se trata da gente pensar os direitos humanos e problematizar os direitos humanos a partir da realidade vivenciada pelos estudantes? Pode vivenciar, mas eu não gostaria, Ana, de que o meu local ficasse restrito ao universo fechado da escola e do seu lugar. E explico por quê. Na América Latina toda, é uma pesquisa do professor Nestor Canclini, 84%, mais um pouco, é 94%, daquilo que você pode chamar de lar, o Canclini conceitua como sendo 4 paredes e um teto. 94% de todos os lares da América Latina têm televisão. E as crianças latino-americanas passam mais tempo vendo televisão do que na escola. Então, se há um conhecimento que é escolar, um outro conhecimento da televisão, que entra nas casas sem controle. Então, o conhecimento universal chega nas casas. E aquele conhecimento que é específico do lugar das crianças é também universal, porque entra nas casas. Então, o conhecimento local é decisivo, porque é daí que parte a construção do saber humano, mas eu não posso deixar de entender que o saber humano, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem uma dimensão universal. E eu preciso, então, os professores precisam olhar o papel que os meios de comunicação exercem hoje no mundo, inclusive a carga de saberes de todos os tipos que esses meios de comunicação colocam dentro das nossas casas cotidianamente. Para encerrar, então, professor, como é que a gente pode deixar uma mensagem aqui para os professores que estão fazendo o curso em relação ao trabalho com direitos humanos na escola? Uma mensagem? Uma mensagem. Além da mensagem de Feliz Natal, não, uma mensagem. Então, uma mensagem seria assim. Primeiro, direitos humanos é uma dimensão de desejo, é uma dimensão de percepção da construção da humanidade. Então, acho que essa é a primeira mensagem. Direito humano é muito mais do que a declaração, muito mais do que os direitos fundamentais, que são da declaração e estão inseridas na Constituição brasileira. Direito humano é o reconhecimento do outro. Eu não consigo imaginar um professor que não se internece com o seu aluno, né? Então, é o desejo da condição humana, da condição da liberdade inerente ao ser humano, do reconhecimento que somos iguais, sendo diferentes, e o reconhecimento de que, às vezes, precisamos sonhar para além do cotidiano, né? Acho que aí eu me movimento em direção à formação de uma cultura dos direitos humanos. E talvez a escola, cada pessoa precise entender as experiências muito ruins que a humanidade vive. A tragédia da tortura, dos familiares que não puderam enterrar os seus mortos, das experiências de negação da democracia que a América Latina viveu tão intensamente na segunda metade do século passado,
para que essas coisas não voltem a se repetir, né? Para que essas coisas não tenham mais lugar na história da América Latina, em especial do Brasil. E que se constitua um sonho de um país mais justo, um país mais igual, um país onde as liberdades sejam efetivamente respeitadas, né? Em diálogo. Penso que seria essa a mensagem que eu poderia propor aos nossos professores. Eu agradeço a participação do professor Solon Viola e convido a todos a continuarem assistindo às demais aulas da nossa disciplina. Até mais.